Só que se é certo que a legalidade constituiu as bases do Estado de Direito, é certo também que essa concepção de Estado legislativo foi cedendo espaço para outras concepções políticas, que mais do que a liberdade dos indivíduos conquistada a partir da abstenção estatal, foi necessária discursivamente, se foi pleiteado, a atuação do Estado na proteção de condições mínimas de dignidade humana, este sim o fundamento completo do constitucionalismo, inclusive do constitucionalismo contemporâneo. Então, se os direitos de primeira dimensão exigiam uma abstenção do Estado de interferir na esfera individual, o que juridicamente a gente chama de um non facere, um não fazer, os direitos que surgiram em seguida, e por isso foram chamados de segunda dimensão. Se os direitos da liberdade eram de primeira dimensão, esses outros direitos que surgiram em seguida foram chamados de segunda dimensão. Eles exigiam justamente o contrário. O Estado deveria interferir na economia para corrigir desigualdades. Por isso é que a segunda dimensão dos direitos fundamentais ficou conhecido como direitos da igualdade, já que a primeira era conhecido como direitos da liberdade. Nesse momento, nós já estamos no século XX e esta é a era dos direitos sociais, econômicos e culturais, tendo o Estado liberal do século XIX ficado para trás. No século XX, o mundo já tinha percebido as consequências nefastas da não regulamentação da relação de trabalho e do caos gerado quando esses mercados se autorregulavam, a famosa mão invisível de Adam Smith. É nesse século, inclusive, que surgiu a Revolução Socialista de 1917 e foi criada a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, lá em 1919. Do ponto de vista jurídico, o que é importante que vocês retenham é que em 1917 surge a Constituição do México, que traça um extenso rol de direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. Só que a Constituição que teve mais impacto, até por causa da diferença de percepção da importância desses dois países, foi a Constituição de Weimar, na Alemanha, e é ela, juntamente com a Constituição do México, que inaugura o chamado constitucionalismo social. Se o constitucionalismo inicial era o chamado constitucionalismo liberal, esse segundo constitucionalismo foi chamado de constitucionalismo social. É claro que, como a vida não é fácil, esses direitos tiveram inicialmente a sua juridicidade contestada, razão pela qual eles foram remetidos à chamada esfera programática das constituições. Isto é, aquele grupo de normas que, por não conterem elementos para serem cumpridos imediatamente, deveriam ser considerados apenas como diretrizes que o Estado deveria seguir, mas que o cumprimento dependeria de uma enorme quantidade de fatores. Isso é um longo processo histórico e muito tempo depois, em razão, inclusive, desses discursos, esses direitos foram direitos que passaram por crises sucessivas de inefetividade e jamais contemporaneamente, para encurtar a história, algumas constituições, inclusive a Constituição brasileira, formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são os de liberdade e os de igualdade, e eles devem ser aplicados equivalentemente, né?